Oi, 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 meninos e meninas, graça e paz do Senhor. Sou obreira Lucy Claro e você está comigo aqui no canal Devocional para Mulheres Lucy Claro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro Desafio de Amar, hoje 30º dia. E o nosso título do 30º dia diz: O amor traz unidade. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 17, versículo 11, que diz: Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que sejam um, assim como nós. Uma das coisas mais importantes a respeito da Bíblia é a maneira como ela é articulada, com temas uniformes em todo o teu conteúdo até o final. Apesar de ter sido criada num período de 1600 anos, e ter mais de 40 escritores de várias procedências e níveis de conhecimento, Deus soberanamente a escreveu como uma única voz. E Ele continua falando através da Bíblia até hoje, sem que essa mensagem seja errada. Unidade, união, igualdade, essas são as marcas inabaláveis do nosso Deus. No início dos tempos, vemos a sua unidade agir através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o Pai, está lá criando o céu e a terra. O Espírito está movendo sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu amor, segundo Hebreus 1, 3, se junta para falar e trazer a existência ao mundo. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, nossa. Os três estão em perfeita união de mente e de propósito. Vemos depois Jesus levantando-se das águas do batismo e o Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Pai anunciando em uma cena majestosa: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mateus 3,17 nos afirma isso. Jesus mais tarde diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. O seu desejo de responder às orações dos seus seguidores é para o que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Ele pede ao Pai para enviar o seu Espírito Santo, sabendo que o Espírito irá finalmente testificar a respeito do Filho que ele ama. Porque quem conhece os pensamentos dos homens, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11 fala sobre isso. Pai, Filho e o Espírito Santo estão em pura unidade. Eles servem um ao outro, amam um ao outro e honram um ao outro. Apesar de iguais, eles se alegram quando o outro é louvado. Apesar de distintos, eles são um e indivisíveis. E é por esta razão que são tão especiais, tão representativa da grandeza e do esplendor de Deus. Ele escolheu nos deixar experimentar um aspecto disso, no relacionamento único que existe entre o marido e a esposa. Dois indivíduos distintos estão espiritualmente unidos em uma só carne. Gênesis 2:24. E porque Deus uniu, ninguém os separe. Marcos 10:9. Na realidade, este mistério é tão sério e o amor entre o marido e a esposa tão entrelaçado e incompleto que Deus utiliza a imagem do casamento para explicar o seu amor pela igreja. A igreja é a noiva, é a mais honrada quando o seu Salvador é adorado e celebrado. Cristo é o noivo, o qual se entregou a si mesmo por ela e é honrado quando ele vê como a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e inculpável. Efésios 5:27. Ambos, Cristo e a igreja, amam e honram um ao outro.
Esta é a beleza da unidade. Marido, o que aconteceria em seu casamento se você se dedicasse em amor, honra e serviço à sua esposa em todas as coisas? O que aconteceria se você determinasse que a preservação da unidade com a sua mulher é digna de todo sacrifício, é digna de expressão de amor? O que mudaria no seu lar, no seu casamento, se você tomasse essa abordagem no seu casamento e no seu relacionamento como uma base diária da tua vida? E você, esposa? O que aconteceria se você estabelecesse como missão da tua vida fazer tudo possível para promover a proximidade do coração com o seu marido? O que aconteceria se qualquer ameaça à unidade de vocês fosse tratada como um veneno, como um câncer, como um inimigo a ser eliminado pelo amor de vocês, pela humildade e pela renúncia? Em que se tornaria o seu casamento se você nunca mais estivesse disposta a ver a unidade de vocês serem destruída? A unidade da Trindade, como é vista através da história, continuará sendo vista no futuro e é evidência do poder da unidade. Ela é inquebrável, ela é infinita. E esta é a mesma realidade espiritual que se esconde no seu lar, no seu endereço. Apesar de se apresentar de forma de planejamento de trabalho, visitas médicas, idas aos supermercados, a unidade e o laço do casamento é eterno, que percorre pela existência diária do que você chama de meu casamento, dando a este lar um propósito para ser definido por toda a sua vida. Então, ame este que é parte do seu corpo, tanto quanto você ama você. Sirva a este cuja necessidade não pode ser separada da sua própria necessidade. Honre a este que, quando sobe ao pedestal do amor, lhe eleva também aos olhos de Deus. Tudo isso ao mesmo tempo. Para o desafio de hoje, separe uma área que causa divisão no seu casamento e olhe para ela hoje como a oportunidade única de você começar a orar. Peça a Deus para revelar o que há no seu coração que está ameaçando a unidade do seu cônjuge. Ore para que Deus faça o mesmo com ele, para que ele também tenha esse mesmo sentimento. E se for apropriado, discuta abertamente esse problema e busquem os dois em Deus a unidade. E depois, claro, anote no seu caderninho, diga como é que Deus abriu seus olhos para este ponto de discórdia que estava havendo entre vocês e o que você pretende fazer para reagir em relação a isso e então começarem a se tornar um. Escreva no seu caderninho e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Então, até amanhã é o nosso 31º Desafio de Amar. Até mais!